Tudo começa quando Carlos Daniel entrega uma rosa para Verônica e fala que é do jardim de sua casa, e então ela deixa cair, e os dois se abaixam para pegar, e em seguida eles se aproximam e quase se beijam. E Leda chega e pergunta se está interrompendo. Por outro lado, Paulina está com Luciano e fala que não vai dar mais dinheiro para ele, e então Luciano fala que ela terá que arcar com as consequências, mas ela diz que não se importa, e que segundo ele Paola está morta, mas ela sabe que não, e então manda ele pedir para ela ir buscar esse dinheiro e voltar a ocupar seu lugar na Casa Bracho. De volta à empresa, Carlos Daniel apresenta Verônica para Leda. E então fala que elas podem ocupar a mesma sala por enquanto, e Leda diz que tudo bem, mas que gostaria mesmo era de estar perto dele, e então o abraça. Mas Carlos fala para ela ir com Verônica, e então elas vão saindo, e Leda volta e fala que os dois precisam conversar sobre isso. Na mansão, Paulina chega e vai para o quarto, e então Lalinha aparece e entrega uma carta de Douglas Maldonado que chegou para ela, e então sai. E em seguida Paulina fica pensando em ir embora de vez. Na empresa, Leda fala para Verônica que Carlos Daniel parece ser muito amável com ela, mas Verônica garante que é só o profissional. Mas Leda não acredita, e fala que ele não teria motivos para dar aquela rosa a ela. E pergunta se ela está apaixonada por ele, mas Verônica fala que ele é casado, e Leda fala para ela não ser cínica, porque isso não tem nada a ver. Em casa, Paulina abre a carta de Douglas Maldonado e lê que ele está avisando que vai voltar em breve para o México, e que gostaria de recebê-la em sua casa. E então Paulina fica se perguntando o que ele quer. Verônica fala para Leda que Carlos Daniel só foi gentil com ela, e que ele não a interessa como homem, e Leda diz que espera mesmo que seja assim, porque ela gosta dele. E todo mundo sabe, até Paola, e garante que atura a mulher dele, mas outra não, e pergunta se foi clara, e Verônica diz que sim. Um tempo depois, Stephanie chega na sala de Carlos Daniel e vê ele com as mãos próximas das de Verônica, e então fica desconfiada e entrega uns papéis para o irmão, mas ele manda ela dar para Verônica revisar. No corredor, Leda encontra com Carlinhos e Paulina, que fica surpresa por ela estar ali, e Leda fala que é seu primeiro dia, e que foi de surpresa. E Paulina diz que isso é ótimo, e espera que ela seja de muita ajuda ali, e Leda aproveita para dizer que espera mesmo, assim como Verônica é para Carlos Daniel. Paulina fala que ela é uma boa secretária, e Leda fala que também muito perigosa, e então Paulina fala que ela é respeitosa e seu marido também, e então Leda conta que ele deu uma rosa para ela, e pergunta se isso não é uma forma de tentar conquistá-la. Na sala, Carlos Daniel e Verônica conversam, quando Carlinhos chega e em seguida Paulina, e então Carlos apresenta a Verônica, e o menino pede para conhecer a fábrica, e Carlos Daniel fala para Paulina o levar, mas o filho pede para ir com o pai. E então eles saem, e Paulina fica encarando Verônica. Em outra sala, Stephanie conta para William que viu Carlos Daniel com as mãos sobre as de Verônica, e William fala que já tinha dito isso. E Stephanie diz que Paola não vai ter ciúmes, afinal nunca amou tanto assim seu irmão, e diz que agora tem certeza que há algo entre Carlos Daniel e Verônica. Enquanto isso, Paulina fala para Verônica a fatura estava certa, e Verônica fala que falou com Carlos Daniel para que ela revisasse, mas ele disse que não precisava, e Paulina fala que ele não dá atenção a certas coisas, e espera que Rodrigo volte, porque assim ele poderá se ocupar com outras coisas.
Verônica pergunta se Carlos Daniel vai sair da fábrica, e Paulina diz que não, mas ele vai se ocupar com outras coisas que combinam mais com o temperamento dele. Paulina vai falar com Stephanie sobre a fatura, e ela pergunta quem disse, e Paulina fala que foi Verônica, e então Stephanie fala que ela é muito eficiente, e que Carlos Daniel gosta disso, e deixa Paulina incomodada. No jardim da mansão, vovó Piedade conversa com Chico, e fala que seu neto vai acabar se apaixonando pela secretária, e Paola não faz nada para impedir, mas Chico lembra que não é ela, e pergunta o porquê a vovó não conta logo que já sabe, e ela diz que chegou perto de dizer, mas tem medo da reação dela. Porque não quer que esse anjo vá embora de sua vida. Na fábrica, Stephanie fala para Paulina que Verônica é muito bonita e inteligente, e que está solteira, e ela diz que sim, e William comenta que ela tem um filho, e então Paulina fala que ela precisa trabalhar para sustentá-lo, e então avisa que vai procurar por Carlinhos, porque ele está com Carlos Daniel pela fábrica, e então sai. E Stephanie comenta que Paola levou o menino para Verônica ver e lembrar a Carlos Daniel de suas responsabilidades e diz que ela não tem nada de boba. Por outro lado, Luciano segura uma carta e então se pergunta o que Carlos Daniel vai dizer quando souber que Paulina é nada menos que uma usurpadora. De volta à fábrica, Carlos Daniel fala para Paulina que ela precisa levar Carlinhos embora, e o menino fala que está cansado mesmo, e então pede para ir, mas ela fala que só faltam 2 horas para o pai dele ir também, afinal precisam ir de carro, mas Carlos Daniel fala que ela pode dirigir, e que ele vai de táxi. Mas Paulina diz que não, e então fala que vai pedir um táxi para levá-los, e que ele não precisa se preocupar. Em seguida, o táxi chega e Paulina fala para Carlinhos se despedir de Verônica, e depois pergunta se Carlos Daniel pode levar eles até lá fora, e então eles saem, e Verônica fica pensativa, e nisso Carlinhos pergunta o porquê o pai não vai também. E Paulina fala que com certeza ele terá que levar Verônica para casa. Carlos Daniel volta e confessa que estava louco para Paola ir embora, porque queria ficar a sós com Verônica e sentir seu perfume, mas ela fala que ele não deveria estar dizendo isso, e então Carlos Daniel se aproxima e fala que não pode negar o que está sentindo e beija ela, e em seguida Verônica tenta dar na cara dele, mas Carlos Daniel a segura e a beija de novo. Verônica consente, e depois fala que não pode viver um triângulo amoroso, porque isso acabou com seu casamento e não é uma qualquer, e se a esposa dele souber vai demiti-la e precisa trabalhar, mas Carlos Daniel garante que não. E fala que não aconteceu nada quando outra mulher tentou se aproximar dele. E nisso Paulina chega em casa e em seguida vai para seu quarto, e então sofre por Carlos Daniel, e fala que sabe que não pode ficar com ele, porque é um amor proibido, mas diz que não sabe o que fazer com tudo o que sente. De volta à fábrica, Verônica fala para Carlos Daniel que jurou que não iria mais se apaixonar, mas estava completamente enganada. E agora se apaixonou por um homem casado, e ele garante que o beijo não vai mais se repetir, e ela garante que não vai mesmo, porque eles nunca mais voltarão a se ver. Na casa, Lalinha pergunta se a patroa está triste, e ela diz que um pouco, e então Lalinha fala para ela fazer uma viagem, porque sempre gostou disso, e ela garante que em breve fará, e que seu marido ficará muito feliz quando ela voltar. Na empresa, Carlos Daniel pede para Verônica voltar no dia seguinte, e ela fala que não pode, e pergunta se ele teria coragem de dizer para a senhora Paola que está apaixonado por ela,
E Carlos Daniel garante que ela não é boba, e que saberá mesmo sem ele dizer, e então pede por favor para ela ir no dia seguinte, e Verônica diz que vai, e que Deus a livre de outro engano, e então sai da sala. Leda vê do lado de fora, e então pergunta o porquê ela está tão nervosa, e Verônica diz que não é nada, e tenta ir embora. Mas Leda segura e deixa claro para ela não tentar nada com Carlos Daniel, porque ela está ali para impedir que ele fique com qualquer outra que não seja ela. E então Verônica vai embora. Leda vai até a sala e fala para Carlos Daniel que já percebeu que ele está querendo a secretária. E ele fala que isso é besteira, mas Leda garante que não. E fala que quando Paola sair da vida dele, a única que pode ocupar esse lugar é ela, porque tem classe, e ele não pode ficar com uma simples secretária. Um tempo depois, Carlos Daniel chega em casa e fala para Paulina não levar mais Carlinhos para a fábrica. E ela diz que isso não faz sentido, e então Carlos fala que por uma imprudência dela agora ele está usando moletas. Ela sobe furiosa e ele vai atrás. E então Paulina pergunta se ele não quer que ela também vá à empresa. E ele se faz de doido dizendo que não entende. E fala que vai para seu quarto. E então Paulina diz que ele não quer admitir o que sente. E então ele sai. E ela olha uma foto de Paola e fala que quando ela voltar, terá perdido Carlos Daniel para Verônica. Em outro quarto, Carlos Daniel fala que precisa acabar com essa aventura com Verônica, porque não pode se separar de Paola, afinal seus filhos a amam como se fosse a mãe deles, por mais que ela não o ame. E nisso, vovó Piedade reclama com Adelina que a casa está triste apesar das coisas estarem indo para frente, e diz que isso é muito perigoso. Porque seu neto não brinca mais com as crianças, não conversa com ela e não busca sua esposa. E então Adelina pergunta o que elas podem fazer. E Piedade garante que vai agora mesmo conversar com ele. Ela vai até o quarto de Carlos Daniel e pergunta para o neto o que está acontecendo entre ele e Paola. E ele diz que é o de sempre e que eles já conversaram, mas a vovó fala que nunca ouviu ela falar de divórcio, mas Carlos garante que ela pensa. Piedade fala que ele está adorando, porque já tem outra mulher em vista. E Carlos Daniel pergunta sobre o que ela está falando, e a vovó fala que eles precisam conversar sobre a tal senhorita Verônica. Por outro lado, Leda fala para Luciano que agora tem uma rival mais perigosa, e conta que é uma secretária que chegou na fábrica, e Carlos Daniel está encantado por ela, e Luciano fala que então ela precisa tomar cuidado, mas Leda garante que vai acabar com ela antes de tentar algo com seu amado. Em casa, Carlos Daniel fala para a vovó que Verônica é uma boa funcionária, mas ela diz que já percebeu que ele fala muito bem dela, e que ela chegou em um momento em que ele está com problemas no casamento, mas sabe que Paola não pedirá o divórcio. E que ele não pode colocar outra mulher no lugar dela para cuidar de seus filhos, mas Carlos Daniel garante que nunca teve essa intenção, e então a vovó fala que ele precisa demitir essa mulher agora. Carlos Daniel se recusa, e fala que não vai fazer essa injustiça, e então a vovó fala que vai pedir Paola, mas ele pede para ela não fazer isso, e garante que vai se sacrificar para ficar com Paola por seus filhos, por mais que ela não o ame como antes. E então a vovó fala que ele sabe o que fazer e sai do quarto. No dia seguinte, Carlos Daniel e Paulina saem para ir à fábrica, e então a vovó Piedade se aproxima com Chico, e fala para eles irem almoçar com Patrícia e Rodrigo, e manda Paola convidar Verônica porque soube que ela é uma mulher muito simpática, e então Paulina diz que vai falar
Ela pergunta se o neto não vai levar nenhuma rosa, e fala que ele está sempre apressado para ir à fábrica, e se estivesse sendo assim sempre, a fábrica não chegaria no ponto que chegou, e então eles se despedem e a vovó fala para Chico que a guerra vai começar. Um tempo depois, eles chegam na fábrica, e Paulina fala que vai ver uns pedidos e depois vai até o escritório. E então Carlos Daniel vai para sua sala e cumprimenta Verônica, que entrega uma carta que chegou para ele. Ele abre e vê que é um anônimo, e então começa a ler, e na carta tem uma pergunta: se ele não tem visto nada de diferente na esposa, e nisso Paulina chega, e ele continua lendo. E a pessoa pergunta se ele não desconfiou de nada na esposa dele depois dessa última viagem, e deixa ele desconfiado. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.